Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, atualizar a situação do Alan, do De La Cruz e Marinho. Tem muitas novidades no caso Marinho. Marinho que está em pé de guerra com o Flamengo e a gente vai explicar para vocês essa história. Ele quer, pessoal, uma grana. Ele quer um dinheiro para deixar o Flamengo. Vamos falar também sobre o Arturo Vidal. O Arturo Vidal de saída do Flamengo. E a gente vai explicar também essa história para vocês. Tem Jorge Jesus de olho na seleção brasileira. Bruno Henrique. Será que o Bruno Henrique vai ou não vai renovar o contrato com o Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem também, né, o like de vocês, que é muito importante para a gente alcançar mais pessoas. A gente precisa demais da ajuda de vocês. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Então, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui também no nosso canal. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começar falando sobre essa situação envolvendo o Marinho e o Flamengo, essa guerra entre Marinho e Flamengo. O que acontece? Hoje eu conversei com a Mariju Maciel, advogada do Marinho, e ela me explicou algumas situações. Entre elas, a seguinte: o staff do Marinho, como eu já trouxe aqui para vocês, eles entendem que o Flamengo está forçando a saída do Marinho e que, diante desta situação, o Flamengo tem que pagar, digamos que, uma multa, uma indenização ao Marinho, que seria o valor, né, do salário, todos os salários dele até dezembro, quando termina o contrato dele com o Flamengo. Em contato comigo, a Mariju Maciel disse o seguinte: na realidade, é uma tentativa de despedir, de demitir o Marinho. O Flamengo deixa claro que não tem mais interesse nele. E a lei diz que, sendo assim, tem que pagar o restante do contrato. Estão humilhando o Marinho, fazendo ele treinar separado do grupo para que ele desista dos seus direitos e aceite ir para outro clube, o que não vai acontecer. A Mariju Maciel afirma que isso não vai acontecer. Como vocês sabem, o Marinho tem uma oferta do São Paulo, né, na mesa. São Paulo formalizou uma proposta por ele. E o que separa ele do São Paulo não é nem a questão financeira. Neste momento é o seguinte: o Marinho não vai abrir mão do que ele tem a receber do Flamengo, o valor do contrato dele, o valor restante do contrato dele até dezembro. Então, essa é a postura do Marinho de momento, essa é a postura do Marinho e da advogada. O Marinho treinou hoje no Ninho do Urubu, separado, o elenco está de folga. Passou por novos exames médicos a pedido do Flamengo. Né? A advogada dele exige que ele seja reintegrado e volte a treinar com o grupo. Se isso não acontecer, ela dá o prazo ali de 2 a 3 dias no máximo. E se isso não acontecer, o staff do Marinho vai acionar o Flamengo na justiça. O que a gente soube é que, pelo menos por enquanto, a ideia da diretoria é não reintegrar o Marinho ao grupo, tá? Inclusive, na coletiva de imprensa, eu questionei o Sampaoli sobre o Marinho e a resposta foi a seguinte: que o Marinho não vai ser mais levado em consideração, que ele está de saída do clube. Então, o Flamengo e o Marinho, neste momento, vivem uma guerra. O Flamengo quer que o Marinho saia, né? O Flamengo adoraria que o Marinho fosse para o São Paulo, por exemplo, mas o Marinho não abre mão de receber o valor todo do contrato. O Flamengo ofereceu para o Marinho os dias trabalhados no mês de junho e liberá-lo de graça, já que ele tem contrato até dezembro, para o São Paulo. O Marinho não aceitou. Tá? Então, a situação é essa. Trouxe aqui para vocês a situação envolvendo o Marinho e essa guerra nos bastidores entre os dois lados. Muita água ainda vai rolar, tá? Porque o staff do Marinho aguarda por essa reintegração e o Flamengo não quer reintegrar
o Marinho, um assunto que está também com o departamento jurídico do Flamengo, para que o Flamengo esteja embasado nas tomadas de decisões. Já já a gente vai falar sobre o Bruno Henrique, né? Será que ele vai renovar? Não vai renovar? Tem novidade? Enfim, a gente vai falar já já sobre isso. E vamos falar também sobre o Alan e sobre o De La Cruz. Mas agora, gente, vamos falar sobre o Arturo Vidal, porque o Arturo Vidal surpreendeu e admitiu que vai deixar o Flamengo no final do ano, né? Ele que se apresentou à seleção chilena junto com o Pulgar, né? Ele foi questionado pela imprensa chilena e disse que vai deixar o Flamengo no final do ano. Ele disse o seguinte: tenho contrato até dezembro, não continuarei no Brasil. Aí ele fala que encantaria voltar ao Colo-Colo, mas tem que ver no momento. Ele disse: quero desfrutar do que me resta de contrato, ganhar os 3 campeonatos que me restam e depois veremos. Então o Vidal admitiu que está de saída do Flamengo no final do ano. Como a gente já trouxe aqui para vocês algumas vezes, alguns jogadores do Flamengo estão com o contrato terminando em dezembro. E a diretoria não pretende renovar alguns contratos, entre eles o do Arturo Vidal. A gente já tinha trazido isso aqui para vocês. Então, ciente também dessa situação, o Arturo Vidal já deixou claro que não fica no Flamengo. Ele falou também sobre ser banco de reservas, né? Ele disse que não concorda com a decisão da comissão técnica, com a decisão, então, do Jorge Sampaoli de deixá-lo no banco de reservas. Mas ele respeita. Ele deixou claro que é uma decisão que ele não concorda, mas ele não respeita. Perdão, mas ele respeita. Uma decisão que não concorda, mas respeita. Então, o Arturo Vidal deixando o Flamengo aí no final da temporada, confirmado pela boca do próprio Arturo Vidal. Aproveitando que a gente está falando sobre essa situação de mercado da bola, a gente já vai falar sobre renovações, mas vamos falar sobre a situação do Alan, né? O Flamengo vive a expectativa de concluir a negociação com o Atlético Mineiro pelo Alan até quarta-feira. A situação envolvendo o Kudê pode atrapalhar um pouquinho, porque o Galo está focado em resolver a situação do Kudê e o novo treinador. Inclusive, a saída do Kudê, a revolta do Kudê, também tem muito a ver com o Alan. Soube que o Kudê ficou revoltado com 2 situações. O Galo vendendo o Alan para o Flamengo e o Galo negociando Nathan Silva. 2 jogadores considerados essenciais pelo Kudê. Isso desagradou completamente o treinador e ele foi lá, praticamente entregou o cargo no vestiário do Atlético Mineiro. O Alan, ele está recuperado da lesão, ele passou por exames, né? Ele teve um estresse na lombar, ficou cerca de 3 meses afastado dos gramados. Ele realizou exames, está tudo certo com ele, né? Ele está recuperado e pronto para voltar às atividades. Então, a ideia do Flamengo é tê-lo o quanto antes, junto com o grupo, para quando abrir a janela em julho, o Flamengo já ter ali condições de colocar o Alan em campo. Essa é a expectativa de fechar 100% a negociação até o meio dessa semana. Raíza, mas não está tudo encaminhado? Está tudo encaminhado, mas ainda tem alguns detalhes, alguns ajustes, burocracia. Tem essa situação envolvendo o Atlético, que entrou em ebulição, saiu, né, o treinador, estão buscando um novo treinador, mas ficou assim, ó, 7,5 milhões de euros é o valor fixo que o Flamengo vai pagar pelo Alan, mais bônus de 1,5 milhões. Inicialmente, o Flamengo queria que fossem por títulos conquistados. O Atlético sugeriu que fossem por número de partidas esses bônus, tá? Porque o Galo entendeu que não era legal ter que torcer para o Flamengo ser campeão para colocar mais dinheiro no bolso em relação ao Alan. O Flamengo oferece o Alan um contrato até 2027. Ele, inclusive, abriu mão de uma parte dos direitos econômicos dele para que essa negociação aconteça. Então, ele está super disposto, ele, o staff dele, o Juliano Bertolucci, porque o Galo deve, além de tudo, o Galo deve luvas, premiação e uma série de coisas para o Alan. E para o empresário dele, o Juliano Bertolucci, o Galo deve também
comissão. A situação financeira do Atlético Mineiro está muito complicada. Então, são esses os valores envolvendo o Alan, né, essa operação. De La Cruz, muita gente na Argentina falando que o River não vai mais vender, que o River não quer vender, bababá, bobobô. No Flamengo ainda não chegou essa informação, tá? O Flamengo continua aguardando uma resposta do River em relação ao De La Cruz. O Flamengo sabe que o River vive um momento complicado porque o River ainda está vivo na Copa Libertadores e tenta garantir a classificação contra o The Strongest. Então o Flamengo quer aproveitar esses próximos dias para conversar, para entender se o River vai dar uma resposta de imediato ou se vai segurar. A informação que a gente tem é que o staff do De La Cruz pretende dar uma forçada no River Plate para que essa negociação aconteça. Por quê? Porque quando o De La Cruz renovou o contrato com o River, houve uma promessa do River Plate de que faria uma venda, porque o De La Cruz ia sair livre, ia ficar livre, mas ele assinou mesmo assim a renovação. E aí o River prometeu uma venda. Soube também que essa é a melhor oferta, a melhor proposta que o River Plate, essa proposta do Flamengo é a melhor proposta que o River Plate tem em mãos pelo Nicolás De La Cruz. Beleza, galera? Vamos falar também sobre Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que fez um gol ontem no Maracanã, em uma das suas características, né? Pulando mais alto do que todo mundo, a cabeçada testando para dentro do gol. Momento emocionante no Maracanã, momento lindo, momento espetacular. Todo mundo emocionado com o gol do Bruno Henrique. E muita gente querendo saber, e o Bruno Henrique vai renovar, não vai renovar? Enfim, o que eu soube é o seguinte... até um momento, houve uma reunião no início do ano entre o Flamengo e o staff do Bruno Henrique. Houve, na ocasião, uma promessa de que o Flamengo renovaria o contrato do Bruno Henrique, tá? Nem que fosse por mais um ano, e ficaram de conversar um pouco mais para frente. Até o momento, não houve uma nova conversa. E o Flamengo deixa o tema renovações para depois da janela de transferências. O que o Flamengo quer fazer? Resolver as contratações que precisam ser feitas, né? E depois disso começar a pensar nas renovações. Há muitos jogadores que têm o contrato terminando em dezembro. Bruno Henrique é um deles, o Everton Ribeiro também. E aos poucos o Bruno Henrique está mostrando que pode voltar a ser aquele Bruno Henrique. Para quem viu o jogo contra o Grêmio, Bruno Henrique deu arrancada. Bruno Henrique, antes de ter feito o gol de cabeça, né, aquela cabeçada dele, ele poderia ter feito um gol de uma finalização, de uma bola que colocaram para ele na frente, ele correu, ganhou, finalizou, acabou finalizando para fora. E um outro lance também, que o Gerson dá um passe para ele, ele entra na diagonal, pega a bola, tenta dar o passe para o Pedro, mas acaba não conseguindo dar esse passe. Mas foi ali o Bruno Henrique mostrando que ele pode voltar a ser um jogador importantíssimo para o Flamengo. E a confiança também da comissão técnica, que tenta ter o Bruno Henrique pronto 100% o mais rápido possível. Ele está 100% fisicamente, mas ainda precisa recuperar esse ritmo de jogo, mas ele mostrou que não deve ser difícil ele voltar a jogar em um nível bem alto. Lembrando que a partir do dia 1º de julho já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tanto o Bruno Henrique quanto o Everton Ribeiro. Mas a diretoria do Flamengo tem confiança, né? Tem a confiança de que, pela boa relação que tem, tanto com o staff do Everton Ribeiro quanto o staff do Bruno Henrique, isso não vai acontecer. Na zona mista, o Bruno Henrique foi questionado sobre isso, sobre renovar. E ele deixou claro, quem não gostaria de jogar no Flamengo, de continuar jogando no Flamengo? Claro que tenho esse desejo, mas meu foco é recuperar, né, o alto nível e etc., e isso eu deixo com o meu empresário, com o meu staff. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar para vocês. Existe também esse desejo mútuo, né, esse desejo pelo lado do Bruno Henrique também de renovação, e a diretoria do Flamengo vai avaliar isso mais para frente, mas eu acredito que Everton Ribeiro e Bruno Henrique, aqui é um palpite, não é informação, tá? Eu acredito que, pelo que eu tenho escutado, eu acredito que esses dois jogadores podem receber, sim, uma proposta de renovação do Flamengo.
Para a gente fechar, vamos falar sobre Jorge Jesus, foi campeão da Copa da Turquia com o Fenerbahçe, né? E agora está livre no mercado, mas deixou claro que ele vai esperar pelo sonho dele. Qual é o sonho dele? Dirigir a seleção brasileira. Carlo Ancelotti é o plano A. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, quer encontrar o Ancelotti nos próximos dias pessoalmente lá na Espanha e ouvir do Ancelotti a resposta dele. Se a resposta for de fato negativa, o Edinaldo Rodrigues vai buscar outras opções e o nome do Jorge Jesus é um nome que agrada. Inclusive, tem um lobby interno. O ex-goleiro do Flamengo, Júlio César, é um que gostaria de ver o Jorge Jesus na seleção brasileira. E o Rivaldo também faz campanha para o Jorge Jesus internamente. É isso mesmo. Vamos lá, quero saber de você. O que você acha? Gostaria de ver o Jorge Jesus como treinador da seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários pra gente. Beleza, galera? Flamengo folgando, né? Se reapresenta na quarta-feira, 2 diazinhos de folga, se reapresenta na quarta, depois tem treino integral. O Jorge Sampaoli ele não vai dar mole não para os jogadores, apesar da boa folga que eles ganharam nesses 2 dias. 10 jogos invicto e o trabalho do São Paulo engrenando, contra tudo e contra todos, hein? Vamos ver, mas engrenou, Flamengo voltou a ser um time competitivo. Beijo para vocês, galera. Tchau, tchau.